Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre a crise feudalista ou feudal. A Idade Média ou período medieval foi um período histórico de quase 1000 anos de história, onde foi implantado o sistema chamado de sistema feudal, que é o feudalismo, onde aquele império gigantesco, poderoso e centralizado nas mãos de um imperador, foi totalmente dissolvido e desfarelado, transformando em pequenos reinos e posteriormente feudo. O feudalismo foi um sistema socioeconômico e político predominante na Europa durante a Idade Média, caracterizado pela descentralização do poder, pela economia baseada na agricultura e pela organização social em torno de relações de vassalagem e feudos. Com a chegada do feudalismo, todos aqueles comércios e de grandes centros comerciais foram desfeitos, onde a população deixou os centros comerciais e urbanos e seguiram para o campo, trabalhar na agricultura, tornando a principal economia do período medieval a agricultura, e a mão de obra servil. No feudalismo, a mão de obra servil era a principal forma de trabalho, composta por servos que, embora não fossem escravos, estavam ligados à terra e sujeitos a obrigações com o senhor feudal. Os servos eram responsáveis pela produção agrícola e outras tarefas dentro do feudo, em troca de proteção e do direito de usar uma parcela da terra para sua subsistência. Então, este conteúdo é totalmente direcionado e baseado na crise do feudalismo ou feudal. A crise do feudalismo aconteceu a partir do século XIV, da Era Comum, da Baixa Idade Média, com a chegada das cruzadas nos séculos XI ao XIII. O que foi a chamada crise feudal ou do feudalismo? A crise feudal ou do feudalismo foi um período histórico da Idade Média ou medieval que se refere ao período de declínio e transformação do sistema feudal na Europa, durante a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, da Era Comum. Diversos fatores contribuíram para essa crise, como o crescimento populacional, a expansão do comércio das cidades, as cruzadas, a peste negra e as revoltas campesinas. O declínio do sistema feudal ou do feudalismo aconteceu justamente devido ao crescimento do comércio e ao renascimento das cidades. Porque, com o crescimento e o ressurgimento do comércio das cidades, as pessoas iam retornando aos grandes centros urbanos, ou seja, as pessoas iam deixando o campo e voltando para as cidades, onde o comércio também iam se fortificando cada dia mais. O que aconteceu? Com o movimento das chamadas cruzadas, que foi o movimento cruzadista, onde, com a ida de várias pessoas à cidade santa Jerusalém para expulsar os muçulmanos, com esse movimento de pessoas possibilitou o ressurgimento das cidades e do comércio. Porque, com todo esse movimento de encontro de pessoas durante as cruzadas, onde houve muitas trocas de conhecimentos e principalmente comerciais, com o contato com o Oriente durante as cruzadas abriu novas rotas comerciais, trouxe produtos de luxo para a Europa e fomentou o desenvolvimento de centros comerciais, como por exemplo as cidades italianas, como Gênova e Veneza. Para quem não sabe, o Oriente Médio ou a Ásia em si foi fundamental e crucial para o desenvolvimento, o conhecimento, tanto comercial, cultural, social, político e econômico e religioso para a Europa, principalmente no período medieval, como também a arquitetura árabe
foi crucial para o enriquecimento da arquitetura europeia. Por isso que hoje em dia não se pode mais dizer que a Idade Média foi um período das trevas. Por mais que a Idade Média foi um período muito difícil, onde a Igreja Católica e o feudalismo tenham manipulado e dominado toda a estrutura social daquele período europeu, mas, por um lado, trouxe vários elementos culturais, como também abriu rotas e trocas de produtos comerciais do Oriente Asiático com o Ocidente Europeu. Esse renascimento comercial e urbano desarticula os feudos, já que os feudos é um tipo de estrutura econômica que depende da atividade agrícola. Então, com o ressurgimento das atividades econômicas do comércio urbano, onde essas atividades econômicas comerciais vão destruindo as características feudais. Porque temos o surgimento de feiras na Europa nessas rotas comerciais de ligação entre o Ocidente e o Oriente, onde esses homens faziam acampamento a caminho e começaram a trocar e vender produtos entre si, onde essas feiras vão se aglomerar, tanto que vão se transformar em conjuntos de feiras de comércio cada vez mais poderosos. Esses conjuntos de feiras de comércio é o que chamamos de burgos. Os burgos nada mais é do que uma fortificação, ou seja, são fortalezas cobertas de muros ali ao seu redor para que esse comércio seja feito e executado com mais segurança. Quem mora nesses burgos são chamados de burgueses, ou seja, são os famosos burgueses, a classe burguesa. É essa classe burguesa que vai ter uma série de poder na Europa até o século XIX, que vai ser uma grande protagonista nas revoluções. Ela começa a surgir exatamente nesse processo. Estamos falando aqui dos princípios, das características do capitalismo. Temos aqui uma palavrinha bem estranha, chamada de ranças. Mas o que significa a palavra ranças? As ranças são organizações de mercadores de diferentes cidades da Europa, se organizando, controlando preços, controlando determinadas rotas. Os ranças são muito famosos ali no norte da Europa, na região que hoje é a Alemanha, ligando ali a Itália até o norte. No chamado Mar do Norte, na região da Noruega. Então, os ranças são muito importantes para a dinamização do capitalismo. Outra palavrinha estranha que temos agora são os guildas. O que são guildas? São organizações de mercadores, mas de uma única cidade apenas, ou seja, organizando e controlando o comércio local. Uma das cidades que se desenvolve muito nesse período é a cidade de Flandres e, posteriormente, Gênova e Veneza, que vão ser os grandes centros do comércio urbano europeu. Não é à toa que o Renascimento vai acabar surgindo na Itália. Também há um desequilíbrio ecológico que desestrutura o feudo, porque cada vez mais a terra vai ser utilizada de maneira muito mais desorganizada, onde o feudo vai ser muito explorado, ou seja, a terra. Quando você utiliza demais uma terra, os recursos agrícolas, e não é cuidada, acaba gerando um desgaste, um enfraquecimento da fertilidade da terra, onde a terra fica infértil. E também com os descontrole do próprio clima e fenômenos naturais, como enxurradas, encheias de rios e dentre outros fatores, faz com que tudo isso leve ao declínio do feudalismo europeu. Também tivemos a chamada terrível peste negra ou bubônica, que também contribuiu significativamente para o fim do feudalismo europeu. Porque
Só a peste negra foi responsável por dizimar 1/3 da população do continente europeu naquele período. Também, outro fator que contribuiu significativamente para o declínio do feudalismo foi a chamada a Grande Fome, que também matou uma boa quantidade de pessoas no continente europeu. E isso reduzia a quantidade de trabalhadores campesinos, onde o trabalho aumentava, ou seja, a mão de obra aumentava, mas não tinha trabalhadores suficientes para suprir as necessidades do trabalho campesinos. E isso enfraquecia os feudos. E com a chegada da Grande Fome, levou a uma situação muito triste e terrível na Europa naquele período, o chamado canibalismo e o infanticídio. E os mais que sofreram com a peste e com a Grande Fome não foram os nobres e nem os burgueses, mas sim a classe trabalhadora, os servos, que são os campesinos, o que gera uma grande série de insatisfações campesinas. Conhecemos 3 casos clássicos das revoltas campesinas. São eles, ou são elas. A revolta de Ait Tyler na Inglaterra se voltou contra o rei Ricardo II, que acabou trazendo insatisfações devido à grande peste e à grande fome. Também tivemos a revolta dos Ciompi, na Itália, que eram conjuntos de artesãos que cuidavam dos lanifícios, ou seja, do comércio da lã, que vão se voltar contra as principais famílias italianas, principalmente ali na região de Florença. E por último tivemos a famosa revolta do Jacquerie, na França, onde a palavra Jacques, que se refere a camponês, ou se não a forma mais pejorativa de chamar, como João Ninguém. Também a revolta dos Jacquerie mostrou uma grande satisfação à exploração feudalista sobre os camponeses, onde eles já não estavam aguentando mais tanto trabalho. E a partir daqui dá início ao chamado período Idade Moderna. Lembrando que esses períodos históricos não acontecem de uma vez só, da noite para o dia. Vão acontecendo gradativamente. Não é que hoje é a Idade Média, amanhã já é a Idade Moderna. Não é bem assim. Isso vai acontecendo aos poucos, gradativamente. Lembrando também que esses períodos históricos foram criados pelos historiadores do século XIX para facilitar o estudo, a compreensão e o entendimento dos eventos históricos de toda a história da humanidade. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.